Até agora, que não houve a transferência absoluta de votos. Resta saber de quanto foi. Houve um avanço também da candidatura do candidato Bolsonaro, porque era uma diferença muito grande. Se falava que é muito difícil de encostar, mesmo com a gente vendo essa diferença aí, houve um avanço significativo, né, professor? Eu até emendo aí uma pergunta, né? Será que houve uma mudança de votos, né, de eleitores do Lula para Bolsonaro? Porque realmente diminuiu bastante a diferença e a vantagem, né? Não, eu acho que a maior diferença foi dos candidatos que votaram no terceiro e no quarto candidato, que eles não seguiram a orientação, automaticamente, né? A orientação da candidata Simone Tebet e do partido do PDT e resolveram optar pela candidatura do atual presidente. Talvez depois fique mais fácil, né, a gente comparar a votação final de cada candidato com o que eles tiveram no primeiro turno, né? Sim. Para ver realmente. Mas por esse cenário apertado, professor, que leitura que a gente faz do Brasil agora? Com certeza é um país dividido, né? E aquele empate que nós prognosticamos aqui na TV, ele se refletiu exatamente, está se refletindo nos números, né? Com uma diferença muito pequena, né? Está parecendo a eleição dos Estados Unidos, né? Com apertada, que você não sabe, você tem que esperar cada estado decidir para saber. Mais uma atualização aqui, professor. Quer que eu leia, Roberto? Enquanto você lê, eu vou aqui fazendo a continha. 97,43% das urnas apuradas, Lula do PT tem 50,74% dos votos, 58.656.923 votos para o candidato do PT. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, tem 49,26% dos votos, 56.952.261 votos, o que dá uma diferença de 1.704.662 votos, aumentando. Ou seja, a diferença está aumentando, então aquele efeito que a gente imaginou que poderia acontecer até o último voto se torna cada vez mais improvável, né? E a vantagem do candidato Lula está se concretizando agora. A gente teve mais uma atualização, 57 milhões. É isso mesmo, em uma diferença de 1.730.000 mais até. E aí a gente tem 1,5 ponto de diferença. É muito difícil agora reverter essa situação, porque nós temos 2,5% apenas de urnas a serem apuradas, 1,5 ponto de diferença, teriam que ir praticamente todos os votos para um candidato, só para um candidato para isso acontecer, o que estatisticamente não é provável, já que pela estatística você tende a reproduzir uma porcentagem, né? E 100% para um para outro, fica mais difícil realmente a reversão. Chegou a informação aqui para a gente, professor, que Minas está com 93% das urnas apuradas e o candidato Lula está na frente com uma diferença de mais ou menos 5 mil votos. Em Minas. Em Minas Gerais. Bem pouco, né, para o tamanho, né, do colégio eleitoral, né? Bem pouca vantagem, não é? Sim, mas isso significa que se eles estão empatados em Minas, significa que Minas não trará nenhum voto extra, porque o que importa agora não é mais cada voto, mas é a diferença. Então, se ele for empatado até o final, isso significa que esse resultado não se altera. Ou seja, aquela expectativa de que Minas poderia ajudar um candidato ou outro não está se concretizando. O que nós estamos observando em Minas é praticamente um empate técnico, não é isso? E a gente pode deduzir que o esforço, né, do candidato Jair Bolsonaro junto ao governador eleito em primeiro turno, Zema, teria dado então algum efeito positivo para ele em Minas Gerais, angariando mais votos, talvez de eleitores de outros candidatos, eleitores indecisos, ou seja, Jair Bolsonaro ganhou um pouco de terreno em Minas Gerais? Não, com certeza, porque ele teve uma derrota lá, até, se não me falha a informação. Eu tenho os números aqui. No primeiro turno, Lula ficou com 48,29% dos votos, 5.802.571 votos para Lula em Minas, e o Bolsonaro teve 43,60%, 5.239.264 votos, né? Com a diferença aí de quase 5 pontos percentuais. Então, 48,29 se está empatado, então ele conseguiu avançar 5 pontos, mas não foi suficiente para virar o jogo. Para virar, porque o jogo ele vira, isso é importante deixar claro para o nosso telespectador, em função do excedente. Você tem que ter um excedente de votos em um estado. Não adianta você ganhar por um voto. Você tem que ter um número substancial de votos para compensar suas perdas em outros estados. Porque se você ganhar tudo por um ponto e seu adversário ganha com uma margem maior em outros estados, ele vai ter a vantagem. É o que a gente comentava no começo do programa, que no Nordeste a diferença do Lula para o Bolsonaro é 70-30, quando o Bolsonaro ganhava no Sudeste era 60, no máximo 5 pontos, 10 50. pontos. Né? Então, a carga de votos que ele recebeu, a mais o excedente que ele está recebendo em São Paulo, não foi suficiente para compensar a perda de votos que ele teve no Nordeste. E é interessante que, no caso das pesquisas, né, voltando a esse assunto, né,
a gente tem muitas vezes a pergunta sobre a taxa de rejeição, né? E parece que ela só impacta mesmo, né, na votação de segundo turno, né? Um candidato talvez por algum motivo uma rejeição mais forte, né, acaba não conquistando o voto daquele eleitor indeciso ou que optou por um outro no primeiro turno. É verdade, mas se a gente olhar as taxas de rejeição que foram publicadas pelos grandes institutos e os resultados da pesquisa o resultado já da urna, eles não coincidem. Então, por exemplo, você teve casos de uma rejeição do atual presidente em torno de 55%, segundo alguns institutos, e aqui não está acontecendo isso, que ele está com 50%, quase 50% dos votos. Então, é preciso fazer uma correlação melhor realmente sobre o que é rejeição. Outro ponto muito importante que eu gostaria de destacar é a questão de aprovação do governo. Então se usou também muito essa questão de quantos aprovam o governo atual, quantos não aprovam, etc., para fazer uma soma automática, né, aquela chamada conta de padeiro, né, e não é bem assim. Então a gente vê que o resultado final está sendo um resultado muito equilibrado, até agora está se cristalizando em torno de 1,5 ponto de diferença. Então, 1,5 ponto, a gente estava falando sobre pesquisas, né? Nas pesquisas nacionais e de um modo geral, a amostra tem em torno de 2 mil eleitores e a margem de erro mais utilizada, não é a única, mas a mais utilizada é de 2%. Roberto me perguntou qual é o fator que afeta a qualidade das pesquisas. Um dos fatores, além de todos aqueles que nós já falamos, o outro fator é o tamanho da amostra. Sim. Se a amostra for muito pequena, e muitos institutos estavam trabalhando com 1.000 entrevistados, 1.500, é uma amostra frágil para uma eleição nacional. O ideal para uma eleição nacional é, no mínimo, 2.000 entrevistados para gerar uma amostra de 2 pontos. Enquanto a gente conversa, a apuração avança. 97,96% das urnas apuradas. Lula, do PT, está com 50,77% dos votos, 59 milhões para o Lula. Jair Bolsonaro, 49,23%, 57 milhões, 98% das urnas apuradas. Vamos para o número certinho agora. 59 milhões e 52 mil votos para Lula, 57 milhões e 253 mil votos para o Bolsonaro. Isso quer falar, professor? Sim, isso quer dizer que a diferença entre os dois candidatos está sendo mantida, de 1,5 ponto. Agora nós temos praticamente 2% de urna. Daqui a pouco sai o fechamento. Então, professor, a gente estava falando de pesquisa. Deve sair o fechamento a qualquer momento. Não falando de votos válidos, eu peguei os votos totais das últimas pesquisas. O Datafolha estava dando 49% para o Lula, 45% para o Bolsonaro. A diferença era bem maior do que a gente está vendo. O IPEC dava 50% para o Lula, 43% para o Bolsonaro. O Instituto Atlas, 52,4% para o Lula, 45% para o Bolsonaro. Foi uma diferença que a gente vê muito menor. E a Paraná Pesquisa estava dando o Lula com 47,1% e o Bolsonaro com 46,3%. Acho que foi a que mais se aproximou, ou está se aproximando agora, né? Desse resultado que a gente está vendo. Só tem que tomar cuidado que algumas dessas pesquisas estão considerando já, ignorando os brancos. Não, é isso que eu estou falando. Aqui são só os votos totais, não os votos válidos, né? Só para atualizar, então a diferença no momento aqui é de 1.817, quase 818 mil votos a favor do candidato Lula. Um ponto percentual e meio. Isso. E é tão apertado que mesmo com 98,13% a gente ainda não tem o resultado matemático confirmado, exatamente, né? Da vitória que se indica aí do candidato do PT, Lula, que está com 50,7% dos votos. Provavelmente o resultado vai sair quando estiver com 98,5%, que é justamente a diferença está faltando, que nós temos aqui para completar. Vamos ver como é que está a situação lá no Tribunal Superior Eleitoral agora. O Paulo Leite tem informações ao vivo. Paulo, tá apertado, hein? Conta aí pra gente como é que está a situação. E muito, né, Catiúcia? Eu acompanhava aqui, fiquei escutando aqui a conversa de vocês, ia fazer essa conta aí do Roberto, mas o Roberto foi mais rápido que eu, pouco mais de 1.800.000 votos de diferença, portanto 50,79 para o candidato Lula do PT, 49,21 para o candidato Jair Bolsonaro do PL. Eu estava lembrando aqui a eleição de 2014, a eleição Dilma Aécio, também muito polarizada, também muito disputada. Enquanto vocês conversavam, eu pesquisei aqui, olha só como é que foi naquela época. Dilma com 51,64% dos votos, Aécio Neves 48,36% dos votos, uma diferença aí pequena e também pequena nos votos, uma diferença de 3,5 milhões aí de votos naquela época em que a polarização ainda era PT, PSDB. O professor fazia essa análise, portanto, aí do PSDB, né, porque o PSDB caiu bastante de lá para cá, 2014, passando 2018 e agora 2022. E vocês falavam aí, né, eu escutei que o professor falava que a totalização, né, que o resultado final seria
seria 98,5%. Nós estamos quase, né, bem pertinho disso, 98,28%, mas é impressionante mesmo como é uma eleição parelha, porque mesmo assim a gente não tem essa definição matemática. E assim que sai essa definição matemática, o próprio TSE acusa aqui. Eu estou acompanhando aqui o aplicativo do TSE e até agora não tem indício, né, não tem sinal desse eleição matematicamente definida. Então a gente segue aí os candidatos, os dois candidatos, com chance até o final, né, até que o TSE pelo menos dê essa margem aí de eleição matematicamente definida. Deu alguma outra atualização aqui, 98,34%, esse finalzinho é mais demorado, né? 50,8% do candidato Lula, 49,20% candidato Jair Bolsonaro. A diferença agora, portanto, de 1,6% entre um e outro. Eu sigo aqui acompanhando a movimentação e alerto vocês, né? Quando tiver essa definição matemática dada aqui pelo TSE. Volto com vocês, Catiúcia. A gente espera, são 7h47, a gente lembra que as urnas fecharam às 5 da tarde. A gente está com você desde então ao vivo, aqui pela TV Brasil, pelo nosso YouTube e também pela Rádio Nacional, AM, Nacional FM, Nacional da Amazonas, Nacional do Alto Solimões e pela Rádio MEC. Números aqui que a gente está de olho, né? 98,34% das urnas apuradas para presidente da República. Lula do PT com 50,80% dos votos, com 59.257.473 votos. Jair Bolsonaro do PL tem 49,20% com 57.396.440. E a gente fica aqui na expectativa de já trazer um resultado final, porque se aproxima. A conta está quanto agora, Roberto? Você que está fazendo para a gente. Atualmente a diferença a favor do candidato Lula é de 1.861.000 votos. Está aumentando, né, professor? Sim, e o ponto agora, a diferença em termos percentuais é de 1,6. Né? Como nós já temos com 98,34%, então, quando chegar a 98,4, eles já vão ter o resultado, que é matematicamente impossível a ultrapassagem. Como é que o senhor analisa, professor, as estratégias de campanha que cada um dos candidatos adotou no segundo turno, né? Aparentemente, o candidato Jair Bolsonaro ele foi mais efetivo. Ele conseguiu aí um crescimento maior do que o candidato Lula. Dá para pescar já alguma coisa assim? O que foi acertado no caso de um, o que não foi muito bem adequado no caso de outro, ou é cedo para fazer essa análise? Bom, o que foi acertado no caso do candidato Jair Bolsonaro para aumentar a sua porcentagem de votos em relação ao primeiro turno foi a questão da ida aos debates, né? Ele não faltou nenhum debate, havia aquela grande expectativa se ele iria ou não. No caso contrário, no caso do candidato Lula, a estratégia dele não ter ido a 2 debates, aparentemente rendeu frutos. Para o seu concorrente? Não, para ele também, né? Quer dizer que evitou uma exposição maior dele, né? Então teve esse efeito. E o último debate, nós não sabemos ainda, mas há algumas pesquisas que dizem que ele foi mais favorável para o candidato Lula, o debate da Globo, especificamente, né? Outras dizem que ele foi neutro, nós não temos essa informação, mas eu diria que o candidato Jair Bolsonaro fez um esforço muito grande e teve êxito na expansão dos seus eleitores em relação ao primeiro turno, com aumento de mais de 10%. 98,45% das urnas apuradas. Vão declarar agora. 59 milhões. Já é matematicamente. Paulo, eu acho que agora já tem algum resultado matemático. Paulo, vamos chamar o Paulo aqui no telão? Não? Não temos ainda um resultado matemático fechado, mas o Paulo tem informações para a gente. Paulo, você está me ouvindo, Paulo? Já estamos ao vivo. Paulo, você me ouve? Suas informações agora para a gente. Acho que o Paulo ainda está se preparando, mas ele está ouvindo a gente agora. Paulo, estamos ao vivo com você. Você tem novas informações para a gente aí do TSE? Você me ouve? Ouço sim, Catiúcia, agora eu ouço, a gente segue aqui acompanhando as sessões totalizadas. Chegou aqui para mim uma informação, queria até confirmar. Se a gente vai agora acompanhar algum dos candidatos, posso chamar algum dos candidatos, é isso ou ainda não? Queria que confirmasse aqui para mim. Bom, enquanto não chega essa confirmação, eu sigo aqui, né? A gente segue aqui acompanhando a totalização aqui no TSE. Podemos chamar? Chega aqui a informação para mim. Podemos chamar? Ainda não. Bom, a gente chega aqui, então, portanto, com 98,5% das sessões totalizadas, 50,81 contra 49,19. A gente segue naquele